Bom, pessoal, vamos lá então resolver os exercícios. Acompanha comigo aí, página do livro ou 145 ou 105, né? A gente vai resolver o R1 e o R2. Embora na aula teórica a gente tenha visto os dois tipos de modelo de circuito, que é o série e paralelo, nessa aula de exemplos a gente só vai ver exercícios envolvendo o circuito série. Então a gente vai fragmentar um pouquinho cada uma das aplicações. Então, começando aqui o R1, ele fala o seguinte: uma lâmpada cujos dados nominais são 12 volts e 24 watts, ou seja, ela foi feita para ser ligada em 12 volts e se for ligada em 12 volts, vai dissipar uma potência de 24 watts. E ela funciona normalmente quando alimentada por uma bateria que fornece certa diferença de potencial elétrico V. Aí pergunta do item A: qual é o valor V da diferença de potencial elétrico? Ou seja, para essa lâmpada funcionar corretamente, ela precisa ser alimentada em 12 volts, que é a especificação técnica dela. Então, item A, você tem que ligar ela corretamente numa tensão de 12 volts. E essa é a resposta, item A resolvido. Item B: qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre essa lâmpada? Então vamos ver qual é a corrente elétrica que vai passar por ela. Eu posso pegar a formulinha que relaciona tensão, potência e corrente elétrica, que é o que eu quero saber no item B. Então essa formulinha é potência é igual a UI. E aí, fazendo a substituição, potência vale 24, tensão vale 12, corrente vale UI. Quem está multiplicando passa para cá dividindo. E aí, 24 dividido por 12, a gente tem que a corrente vale 2 amperes. Então, calculamos a corrente de funcionamento dela. Pergunta do item C. Colocando nesse circuito uma outra lâmpada igual à primeira em série com esta, ou seja, as duas lâmpadas agora vão ficar em série, qual será a intensidade da corrente que percorrerá a primeira lâmpada? Nós já vimos que no circuito série a corrente é sempre igual. Então, se a gente achar a corrente que percorre a primeira lâmpada é igual a que percorre a segunda e assim por diante, não vai fazer diferença, porque a corrente jamais muda no circuito série. E aí, o que ele está fazendo? Ele está ligando uma bateria e ele colocou aqui uma lâmpada, então a bateria continua tendo 12 volts, né, que é a tensão que a gente disse que ligaria a lâmpada, só que era uma só. Só que agora eu vou ligar duas nessa mesma bateria. E lâmpada, como tem uma resistência, eu vou simbolizar pelo símbolo do resistor. E aí eu coloco aqui como sendo a lâmpada 1 e aqui a lâmpada 2. Bom, o que eu sei desse circuitinho? A gente sabe que a tensão total dele é de 12 volts. A corrente elétrica sempre sai aqui do polo positivo, então ela vai fazer esse caminho, né? São aqueles que é o que a gente vai descobrir, quanto vale essa corrente. E a gente sabe também que a tensão, no circuito série, ela vai ser dividida entre os componentes. Como as duas lâmpadas são rigorosamente iguais, então, nesse caso, a tensão é dividida igualmente entre as duas. É uma regra que a gente pode saber. Se os componentes são idênticos, ou seja, duas lâmpadas de mesma características física, então eu sei que vai ficar em cima de cada uma delas 6 volts. Então, aqui vai ficar 6 volts. E aqui fica 6 volts também. E aí, totalizando os 12 da bateria. Porém, para eu calcular isso mais corretamente, né, e não ter a menor sombra de dúvida sobre o resultado que eu encontrar, a melhor maneira é a gente encontrar um parâmetro que jamais muda, independente de você ligar essa lâmpada certa, errada, que é uma característica física dela. Embora ela seja projetada para ser ligada em 12 volts, se eu ligar no circuito, ela pode ficar com 6 volts. E não é o correto, mas é o que vai acontecer. A corrente que ela funciona normalmente é de 2 amperes. Mas se eu ligar errado, pode passar uma corrente mais baixa, uma bateria que não consiga
fornecer os 2 amperes. E aí são valores que se alteram se você fizer coisas erradas. O que jamais muda, independente de qualquer decisão sua, é simplesmente achar o valor da resistência, porque a resistência dela tem a ver com o material que ela é feito. Ao menos que você quebre a lâmpada e troque aquele material de dentro, ela não vai mudar a resistência. Então é um parâmetro físico, fixo, que sempre se mantém constante e é o que eu recomendo sempre para a gente achar nos exercícios, certo? Sempre que tiver essas turbulências, mudanças e troca aqui, né, põe a lâmpada lá, tensão, corrente e potência vão mudar, só que a resistência jamais muda. Então, sempre opta por achar a resistência dela, que ela é fixa para qualquer coisa dentro do enunciado. E aí, para eu achar a resistência, eu posso usar a formulinha que relaciona essas duas grandezas físicas que eu já tenho, que é a tensão e a potência, que diz que a potência é a fórmula do por. Então, V quadrado sobre R. Eu quero achar a resistência, então vou fazer uma troca, a resistência vai para cá multiplicando para cima e a potência vem aqui para baixo, certo? Ela desce. E aí, fazendo a troca, R vem para cima, V quadrado sobre P. A tensão de funcionamento dela, nominal, essas contas sempre com valor nominal, tá? Então é 12 volts, e aí fica 12 ao quadrado, e a potência que ela dissipa é de 24 watts. 12 é 144 dividido por 24, então eu tenho que a resistência dela vai ser de 6 ohms. Então, esse é o valor da resistência da lâmpada. E ele perguntou, então, qual que é a corrente. Para achar a corrente agora, eu posso usar a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Aonde a tensão que ficou em cima dela, nesse novo circuito, que as duas estão em série, é de 6 volts. A resistência dela é esse 6 que jamais muda. E a corrente você vai descobrir. Então, quem está multiplicando, o I passa para o outro lado dividindo. 6 dividido por 6, então eu tenho que o I é igual a 1 ampere. E aí achei o valor da corrente agora nesse novo circuito, certo? Com as duas lâmpadas em série. E aí vai ser 1 ampere aqui, 1 ampere aqui, 1 ampere em qualquer trecho desse circuito. E a última pergunta do primeiro exercício, ele quer saber qual é a potência dissipada em cada lâmpada quando as duas estão ligadas em série. Então, qual é a nova potência que ela vai dissipar com as duas lâmpadas em circuito série? Se eu ligar uma sozinha, né, de acordo com as instruções corretas, em 12 volts, eu sei que ela libera 24 watts. Mas agora, nessa nova configuração que está errada, que vai atrapalhar o circuito, ela vai brilhar bem menos, porque as duas lâmpadas vão consumir demais a tensão da bateria. Então ela vai acender mais fraca. Não queima, mas ela acende mais fraca. E aí a gente vai ver que valor que isso vai acontecer. Então, para descobrir qual que é a potência dela, vamos colocar aqui o item D, eu posso usar essa corrente, que é o que ela vai passar por ela. Eu sei que é essa a tensão que eu estou aplicando nesse momento, então a potência é igual a o I de novo, V vezes I, aonde eu estou aplicando 6 volts, potência é igual a 6 vezes 1 da corrente elétrica, certo? Nesse circuito. E aí, multiplicando por 6, eu tenho que a potência é igual a 6 watts. Ou seja, ela vai brilhar muito menos do que ela brilha, né, se ligada corretamente, que é com 24 watts. Então ela cai para 1/4 do valor. Vai acender bem fraquinha, mas acende. E esse foi o R1. Vamos fazer o R2 aqui do lado. E para fazer o R2, ele vai ter um circuitinho. Eu vou desenhar o circuito aqui então, e a gente discute sobre ele.
Bom, vamos lá no que ele fala aqui. Dois resistores, R1 e R2, sendo que cada um tem o valor, respectivamente, né, de 20 ohms e de 60 ohms, e são os únicos elementos de um circuito alimentado por uma fonte de DDP igual a 120 volts. Então, aqui, esse é o valor da bateria. Se os resistores estão ligados em série, calcule item A. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre cada resistor? Lembrando, o circuito série, então a resistência é exatamente, a corrente vai ser exatamente a mesma, e aí vamos calcular quanto que ela vale. Então, a primeira coisa, para eu resolver esse exercício, eu vou seguir aqueles 3 passos. Primeiro, mapear a corrente, para onde aponta a corrente do circuito. Como a bateria agora está com esse lado maior, positivo, então a corrente vai sair daqui. Então, esse é o valor de I, passa por todo o circuito com o mesmo valor e retorna para a bateria valendo I também. A DDP. A DDP sempre contrária à corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está vindo nesse sentido, eu vou ter uma DDP apontando para cá. Como esse é o resistor R1, eu vou chamar de V1, para eu saber e depois não me perder no que eu estou achando. Então, resistência 1 tem uma tensão V1 aplicada em cima dela. Mesma coisa aqui, faz contrário à corrente, resistor 2, chama de V2, para eu saber aonde eu estou achando. E aí, por último, então, primeiro passo, mapear a corrente. Segundo passo, mapear a tensão. Terceiro passo, achar a resistência equivalente do circuito, que é compactar todas as resistências e substituir por um único valor. Então, para achar a resistência equivalente, como é um circuito série, basta somar os dois valores. Então, vai ser 20 mais 60. E isso é igual a 80 ohms, como sendo a resistência total. Com a pergunta do item A, ele quer saber qual é a corrente que passa pelo circuito, então agora dá para a gente achar apenas aplicando a lei de Ohm, que diz que deixa eu colocar aqui o item A. Então aqui, item A vai ser igual, V é igual a R vezes I, aonde a tensão total, certo, do circuito vai ser igual à resistência total, que é a resistência equivalente, vezes a corrente total que passa pelo circuito também, que é sempre a mesma. A tensão total é a bateria, 120 volts. Resistência total vai ser a soma, que é equivalente, então 80 vezes I. E aí, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, fica 120 dividido por 80. Pode cortar esse zero com esse zero. 12 dividido por 8, a gente tem o valor de 1,5. Então, eu sei que a corrente elétrica é igual a 1,5 amperes. Então, essa é a corrente que passa por todo o circuito, em cada um dos trechos. 1,5 ampere. Bom, próxima pergunta. Vamos ver o que ele quer saber agora. Item B. Item B, qual a DDP entre os terminais de cada resistor? Então ele quer saber quanto vale o V1 e quanto vale o V2. Para achar esses valores, também é bem tranquilo. Então, item B, basta aplicar a lei de Ohm também. Então eu vou dizer que V1 é igual a resistência 1 vezes a corrente 1, ou não muda de valor, é sempre o I, que passa por ele. Então, V é igual a R vezes I. Aonde a tensão 1, eu quero descobrir quanto vale. Isso é igual... aliás, deixa eu colocar só o igual aqui. Então, a tensão 1, eu quero descobrir quanto vale. A resistência 1 vale 20 ohms. E a corrente que passa por esse resistor, acabei de achar, é de 1,5. Fazendo essa multiplicação, então 2 vezes 15 vai dar exatamente 30 volts. Então V1 é igual a 30 volts. Achei o primeiro valor. Agora o V2. Lei de Ohm de novo. V2 é igual a R2 vezes a corrente que passou por ele. R2 vale 60. A corrente é sempre igual em todo o circuito. Já achei aqui, 1,5. E aí 6 vezes 15, 90. Então V2 é igual a 90
volts. Achei a DDP em cada componente. Repara uma coisa sobre o valor encontrado. Se eu somar V1 mais V2, que é 30 mais 90, dá exatamente os 120 total da bateria. Porque essa é a regra do circuito série. Eu sei que essa tensão ela é fragmentada entre os componentes. Se eles forem iguais, essa divisão fica exatamente igual, ficaria 60 e 60 para cada um. Mas como eles são diferentes, um vale 20 e o outro vale 60, então essa divisão é diferente também. A tendência é, quem tem o maior valor de resistência vai ficar com o maior valor de tensão, porque é mais difícil passar elétrons por ele. Então tem que concentrar mais essa força para empurrar e o fluxo se manter o mais linear possível, que é o que a gente observa. O V2 vale 90, porque a resistência dele é de 60, e o V1 vale só 30, porque a resistência dele é menor, né? Vale 20 ohms. Mas se eu somar os dois, quando junta, dá o total de 120 volts. E aí, próxima pergunta, item C, ele quer saber qual é a potência dissipada por efeito Joule em cada resistor. Então, qual é a potência que cada resistor está dissipando. Então, para fazer isso, eu posso usar simplesmente a formulinha de potência é igual a tensão vezes a corrente, o POI. Tá? E aí eu vou calcular a potência dissipada pelo resistor de 20 ohms, vai ser igual a tensão em cima do resistor de 20 ohms, que é 30 volts, vezes a corrente que passou por ele, que foi de 1,5. 3 vezes 15, 45 unidade de potência watts. E aí achei a primeira potência. Potência em cima do resistor de 60 ohms. Vai ser a tensão em cima dele, que é o V2, 90, vezes a corrente que passou por ele, que é 1,5. E aí, 9 vezes 15 dá 135 watts. Pronto. Essa é a potência dissipada, então, em cada um dos resistores, tá? Pelo efeito Joule, que é o de aquecimento, né? Passar a corrente elétrica. E é isso. Então, esses são os exercícios do circuito série. E aí, são tranquilos, como vocês podem ver, só aplicação, formulinha de potência, formulinha de lei de Ohm e usar os conceitos corretos na divisão de tensão e corrente lá no circuito do tipo série. Então, vou encerrando a aula por aqui e até a próxima.